Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui nessa casa de volta, né? É, a gente aqui, na verdade, me propuseram, não tinham me proposto um tema, né? Deixaram eu escolher. e, e aí nessas horas, às vezes é até mais difícil, porque tem tanta coisa que a gente vai esbarrando e vai pensando sobre o assunto e o que a gente escolhe, né, para falar. Mas recentemente, por um motivo ou por outro, várias das coisas que a gente foi lendo e vendo e surgindo na nossa cabeça se remetia a pensar e refletir mais profundamente sobre a ideia de perdão. E eu falei, então tá bom, né? Então vamos aproveitar que tem mais gente e a gente desdobra isso, aproveita para conversar sobre o assunto, que acho que assim mais ideias surgem. Ah, por muito tempo eu trabalhei na evangelização infantil do centro com as crianças. E para os maiorzinhos, tinha uma história que a gente contava que eu ainda acho muito boa até para os adultos. Tá? Então a história ela contava sobre duas pessoas, tá? O José e o Jacó, que trabalhavam juntos. Então eles tinham um trabalho que basicamente eram de mercador. Então eles viajavam de uma cidade a outra, passavam por um terreno difícil. Tá? Eles não tinham carro, então basicamente faziam isso de carroça. E a história conta que numa dessas viagens, tá, em um momento em que a travessia ficou muito difícil, o José figuras na história da humanidade e a gente tenta se utilizar disso como inspiração para uma vida melhor para nós mesmos. Tá? Porém, na hora de aplicar para nós, é um pouco mais difícil. E, e a gente se depara com essa dificuldade, talvez porque a gente não encontre necessariamente uma utilidade. Então, desligar do passado, de algum modo ou de outra, é o que justifica a prática do perdão como um exercício útil à nossa vida. Tá? Do ponto de vista mais objetivo possível, é esse tipo de prática que permite com que a gente passe a pensar sobre os momentos em que a gente vive. Mas ainda assim, pensando sobre essa perspectiva, a gente não responde, tá, o porquê que é tão difícil. A gente pode conseguir ver a utilidade, mas é difícil para a gente entender o porquê que é tão difícil essa prática. Então, isso talvez seja o que exija de nós um pouco mais de reflexão, tá? Um pouco mais de dedicação no sentido de compreender mais profundamente. Ah, os espíritos, no livro dos espíritos, eles, eles discutem, no final, na parte 3, um pouco sobre as leis de sociedade. Então eles aproveitam um pouco da história da humanidade e apontam para o seguinte, falam, olha, em diversos momentos, tá, a gente sempre teve profundamente preocupado em traçar leis que regessem padrões de comportamento para a sociedade. Tá? Então, isso tanto do ponto de vista civil como do ponto de vista religioso. Se a gente pegar, por exemplo, a figura de Moisés, tá, é fácil entender que Moisés foi um legislador. Ele estabeleceu leis através dos 10 mandamentos de coisas que poderiam ser feitas e coisas que não podiam ser feitas. Tá? E os 10 mandamentos são bastante imperativos nesse sentido, né? Eles falam, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e você deve fazer isso. Tá? Então, é bastante objetivo. Porém, por outro lado, as nossas leis, tá, como sociedade, acabaram por absorver esse tipo de coisa. Então, todas aquelas que são as leis mosaicas hoje fazem parte, de algum modo ou de outro, das nossas leis de sociedade.
Tá? Matar, roubar, tudo isso faz parte de coisas que também são proibidas pelas nossas leis civis, independente da nossa religião. E é interessante pensar sobre isso, tá? Porque em todos os momentos dessa história, sempre vão haver pessoas que não se enquadram. Sempre vão haver pessoas que não vão obedecer essas leis, que vão agir de maneira diferente, tá? Que vão forçar a gente a tentar encontrar saídas. E mais do que tudo, vão fazer a gente pensar sobre o que a gente precisa fazer com essas pessoas. Tá? Qual é a maneira correta de lidar com elas. Então isso, é claro, a gente está falando em grande escala, a gente está falando da sociedade. Mas num âmbito muito menor da nossa vida diária, as coisas funcionam da mesma maneira. A gente, por uma história pessoal, a gente acrescentou várias coisas que a gente assume como verdade. E isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, é uma coisa que faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, essa construção de valores. A gente constrói ideias sobre as quais a gente rege a nossa vida e sobre as quais a gente acredita que a gente está fazendo o melhor ou o pior de nós mesmos. Tá? Porém, quando a gente se depara com pessoas que não pensam da mesma maneira, que não têm os mesmos valores que os nossos, tá? Surge uma coisa na qual a gente se pega pelo menos uma vez por semana, que é o conflito. Tá? Vocês conseguem lembrar qual foi o conflito de vocês essa semana? Tá. Tá. É fácil, né? É fácil. Tá? Então percebe, analisar isso sob essa perspectiva, tá? Eu acho que acrescenta uma série de pontos, não para a gente pensar sobre o outro, mas para a gente pensar sobre nós mesmos. É interessante porque, no geral, quando a gente começa um conflito, uma coisa sempre comum é porque a gente acha que a gente está certo. Tá? A gente dificilmente briga por alguma coisa que a gente acha que está errado. Tá? No geral, é isso. A gente começa um conflito porque ou alguém não fez alguma coisa do que a gente queria, porque alguém não nos tratou do jeito que a gente esperava, tá? Ou porque alguém fez alguma outra coisa em relação a outra pessoa que a gente não concorda. Mas se a gente parar para pensar, isso acontece porque de um modo ou de outro a gente está usando sempre a nossa régua. Então a pergunta é, nesse hábito que a gente desenvolveu de fazer isso, como que a gente quebra, né? Tá? Como que a gente sai dessa prática e evolui para alguma coisa nova? Tá? É difícil quebrar esse tipo de comportamento. Tá? Mas tem um caminho para isso, que é alguma coisa bastante espiritual, que é se aproximar das pessoas. Tá? Se aproximar não só no sentido de conviver, tá? Mas no sentido de tentar compreender mais profundamente, tá? O que se passa na cabeça da pessoa. De um ponto de vista bastante prático, é mais fácil a gente perdoar quem a gente conhece muito bem. Pelo menos na maioria das vezes. Tá? Aquelas pessoas das quais a gente simplesmente só tem notícia de que fizeram alguma coisa errada, a gente tende a condenar de uma maneira mais severa. E é por isso que a gente fica bastante incomodado, tá, quando a gente assiste televisão. Porque a televisão, ela não dá uns resumos pra gente, tá? Um resumo em meia hora, 40 minutos, de tudo que as pessoas estão fazendo errado no mundo. Tá? Então é uma série de notícias que fala pra gente, olha, tudo isso daqui é o que tá errado.
E a gente, tá, usando a nossa régua, o que a gente chama de senso comum, a gente facilmente se convence pelo julgamento. Tá? Mas é difícil surgir, por exemplo, no nosso coração, uma motivação de entender melhor o que se passa com essas pessoas. Então, isso veio à minha cabeça. Há um tempo atrás, eu lembro de ter lido uma reportagem sobre um médico na Universidade de São Paulo que trabalhava com reabilitação de crianças e adolescentes que tinham sido presas pelo vício do crack. Então, quem conhece São Paulo sabe que existe uma área grande próxima do centro da cidade que é chamada de Cracolândia. Tá? E é uma coisa que existe já há algum tempo e ninguém sabe muito bem o que fazer com isso. Enfim, tá? Um médico resolveu assumir isso como um projeto seu de pesquisa e de estudo e ele relata um pouco de como foi essa experiência. Então ele fala que, num primeiro momento, eles resolveram construir um espaço onde essas crianças pudessem habitar. Tá? Então era alguma coisa bastante parecida com um ambiente de convivência. Tá? Podia ser um lugar como esse, por exemplo, aqui que é a sala do centro, mas claro, um ambiente mais voltado para crianças. Tá? Cheio de coisas que as crianças pudessem passar o dia brincando. E ele falou que foi interessante notar que depois de alguns meses em que esse espaço estava aberto, tá, o ambiente estava completamente destruído. Tá, então os brinquedos estavam quebrados, tá, a estrutura física estava um pouco depredada. E isso chamou a atenção dele, tá? Talvez em princípio num sentido meio constrangedor, né? Falando, poxa, a gente investe tanta energia, tá? E de repente tudo isso começa a ruir. Mas por um motivo ou por outro, na cabeça dele, tá? Brotou um pensamento diferente. E ele falou, olha, por quê? Por que que isso acontece? Tá? Tem diversas explicações. Tá? Primeiro, porque talvez elas não estejam sentindo que aquele espaço é delas. Tá? Talvez porque, em algum motivo ou outro, elas estão se sentindo ameaçadas. E, naturalmente, quando crianças se sentem ameaçadas, tá, elas reagem de uma maneira violenta. E esse passou a ser o rumo que ele adotou para tentar entender o que acontecia. Independente do resultado disso, vocês percebem o quanto isso diverge do nosso padrão habitual? Ah, se fosse nós, provavelmente a gente estaria falando, poxa, será que vale a pena investir tanta energia nisso? Tá, a gente ia se sentir, por um motivo ou por outro, tá um pouco desesperançoso, tá desanimado com uma iniciativa que no princípio era muito bonita e que depois pareceu rechaçada. Mas essa atitude de tentar compreender mais profundamente as pessoas, tá, é alguma coisa que não parece surgir espontaneamente na nossa cabeça. A gente tem muito mais espaço para a condenação do que para o entendimento. E esse é todo o ponto. Porque a ética, por exemplo, que Jesus propõe, ela vai num caminho completamente contrário. Tá? São muitos poucos os momentos em que a gente vê Jesus condenando alguma coisa. Tá? Mas são muitos os momentos em que nós somos convidados a exercer o entendimento. Então, talvez esse seja o caminho para a gente quebrar essa prática de comportamento que a gente adotou até então. Tá? Tem uma série de coisas que tornam o ser humano muito mais complexo do que simplesmente padrões de comportamento. Tá? Isso, do ponto de vista mesmo de pesquisa científica, é bastante sério. Tá?
Quem é advogado ou quem trabalha com a lei, por exemplo, sabe que os crimes, tá, que são considerados motivados por questões emocionais são na justiça tratados de maneira diferente. Tá, então são os chamados crimes passionais. Eles entram em outra categoria. Tá, tudo isso porque em algum momento pessoas pararam para pensar profundamente sobre isso. Tá falando, olha, a gente precisa entender melhor o ser humano. Tá? Esse entender melhor, ele, de um ponto de vista também bastante prático e objetivo, que acho que é essa a nossa ideia, ele passa por a gente conseguir se identificar com as outras pessoas. Tá? Então, é fácil diagnosticar isso pelo mesmo motivo que a gente tinha falado anteriormente. Tá? Aquelas pessoas nas quais a gente sente que a gente tem uma identificação profunda, ou de opinião, ou de valores pessoais, a gente consegue tolerar. A gente consegue ser mais benevolente, a gente consegue receber essas pessoas, mesmo que a gente ache que elas possam ter errado em algum momento. Mas aquelas que a gente não tem nenhum elo de ligação, a gente não consegue. Tá? Essas pessoas são extremamente difíceis para nós. A gente pode citar vários exemplos disso na história da humanidade. Tá? Mas é mais interessante se a gente analisar no nosso dia a dia. Tá? Se a gente fizer um exercício mental e pensar sobre quais são as pessoas das quais a gente realmente se identifica. Tá? Que de algum modo ou de outro parecem ser como nós. Tá? Provavelmente elas vão ter tido uma vida parecida com a nossa. Tá? Vão pertencer a classes sociais parecidas com a nossa. Ou elas vão ter dramas pessoais que são muito semelhantes aos que a gente tem. Tá? Ou elas vão ser praticantes da mesma religião que nós somos. Tá? E possuir os mesmos valores que a gente tem. E isso, de um ponto de vista espiritual, não é necessariamente um problema. Tá? Porque a gente entende que o universo, numa grande escala, ele é regido por uma lei de afinidade. E é natural que a gente se aproxime daquelas pessoas nas quais a gente é mais afim. Tá? A questão é, por que nós mantemos uma distância, e essa distância eu digo uma distância do coração, tá? Em relação às pessoas que nós não nos identificamos. Esse sentimento, ele não surge naturalmente. Tá? Ele exige uma iniciativa. Se a gente nunca se dispor a conhecer mais de perto a realidade de alguém que a gente julga muito diferente de nós, a gente nunca vai conhecer. Tá? Então, se a gente pensar em questões religiosas, por exemplo, se a gente nunca se dispor a ir a uma igreja de uma outra religião que a gente não conhece ou que a gente acha que a gente não gosta, a gente nunca vai. Tá? A gente vai continuar indo na nossa. Se a gente não se dispor em algum momento a conhecer uma pessoa em uma realidade social bastante diferente da gente, a gente nunca vai, a não ser que a nossa vida mude profundamente. Então isso denuncia, tá, de uma maneira bastante escandalosa, que a gente precisa de iniciativa. Que a gente, no fundo, precisa motivar o nosso coração a se aproximar de outras pessoas. E que a gente não progride se a gente não assumir esse papel. É interessante pensar que todo relato que a gente tem, por exemplo, sobre a vida de Jesus, na sua vida pública, é o relato dele viajando com os seus discípulos. Em nenhum momento a gente enxerga Jesus como alguém sentado num trono onde as pessoas vêm e ouvem os seus conselhos.
O Sermão da Montanha, que é um dos momentos grandes do Evangelho, ele é feito em uma das viagens onde Jesus vai com seus discípulos para se dirigir às pessoas. Tá? As curas que ele realiza são todas dentro de roteiros de viagem, na qual ele vai para outros lugares que ele não conhecia. Ou lugares que eram estigmatizados, tá, por pessoas serem muito diferentes do que a sociedade valorizava. Então percebe? Tá? É a figura do nosso mestre. E de algum modo ou de outro a gente percebe essa energia de se aproximar de umas pessoas que a gente, por exemplo, não tem. Então é nesse sentido que a ideia de fraternidade caminha. Fraternidade não é simplesmente a gente passar a ter relações melhores entre os seres humanos, mas é um exercício grande em enxergar o próximo, tá, como nós mesmos. Enxergar pequenas manifestações do ser que no fundo constroem as nossas relações de afinidade. De uma maneira simples, tá? Se vocês pararem para fazer uma reflexão, é muito mais fácil a gente perdoar os vilões das novelas e dos filmes do que perdoar os vilões que a gente vê na televisão. Tá? E isso não é por causa da realidade, tá? Mas é porque nos vilões de novela e de filme a gente acompanha uma história, né? Tá? De algum modo ou de outro, a gente sempre tenta construir personagens que mostram uma complexidade onde simplesmente regras de certo e errado às vezes não se aplicam muito bem. Então é interessante parar para pensar sobre isso. Eu queria passar um trechinho de um filme, tá, que é sobre. É um filme antigo já, da década de 80, da vida do Gandhi. Tá? O Gandhi ele foi o grande libertador da Índia. Tá? Mas a história dele começa, na verdade, vítima do preconceito na África do Sul. Quando começa a tentativa de libertar a Índia do Império Britânico, ele se torna uma grande figura pública e passa, inclusive, por exemplo, a fazer jejuns. Tá? Ele faz as greves de fome, no sentido de alimentar uma postura pacífica de não violência, mas ao mesmo tempo de oposição a leis injustas. Isso caminha muito. Tá? A Índia se torna independente muito em função disso. Tá? Mas tem um conflito pequeno que a história às vezes não registra, que é o fato de que a Índia é em sua maioria hindu. Tá? Mas ao mesmo tempo, muitos que viviam lá eram muçulmanos. Mas ao mesmo tempo também uma minoria. Então percebe? Uma das preocupações de quando a Índia passa a ser o país é falar o seguinte, falando, olha, nós que somos muçulmanos, a gente é uma minoria e a gente vai ser massacrado. Tá? Então esse é um conflito bastante sério, que inclusive dá origem depois à criação do Paquistão como país. Tá? Então o Paquistão meio que foi criado porque em algum momento se assumiu que muçulmanos e hindus não conseguiriam viver juntos. Mas o Gandhi sempre se opôs a essa ideia. Tá? E no momento em que o conflito começa a ficar bastante violento, tá? Onde os dois começam a criar algum tipo de guerra, tá? No contexto mais prático, ele se opõe a isso fazendo um jejum de fome. Então eu separei uma cena bem curtinha do filme que fala um pouco sobre esse momento histórico, tá bom? É logo em seguida essa cena. Let us embrace like brothers. It's all promise. Wisdom. Hindu swords.
It's a promise. God be with you. Yeah, eat! Eat! I'm going to hell, but not with your death on my soul. Only God decides who goes to hell. I killed a child. I smashed his head against a wall. Why? They killed my son. My boy. The Muslims killed my son. I know a way out of hell. Find a child whose mother and father have been killed. A little boy who was listen and raise him as your own. Only be sure that he is a Muslim and that you raise him as one. Not Comentários. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a isso? Não? É um filme longo, tá? Umas 3 horinhas de filme, mas vale a pena cada cena. Qual o nome do filme? É, Gandhi. O filme chama Gandhi mesmo. Eu acho que esse é o perdão vivido. Bastante prático, assim, né? O que mais aí? A não condenação, né? Que você vinha falando que quando a gente vê alguém que errou, no primeiro momento, a nossa intenção é sempre de condenar. É verdade. Antes se põe no lugar dele e não condena. É verdade. Ele poderia ter feito isso, ele era uma autoridade. Tá? Na época ele era uma autoridade, assim como as pessoas que estavam ao redor. Então, poderia, é verdade. O que mais, gente? Eu acho que ele deu a ele um meio de se libertar daquilo que ele estava vivendo, daquele momento na vida dele que ele estava completamente se achando que tinha cometido o pior Os pecados, né? E ele deu a ele um caminho para aquela libertação. Pra redenção, assim. Aquilo ali não é fácil para qualquer um. Né? É verdade. É. Então eu acredito que com aquele caminho ele pode ser que ele consiga. Uhum. O que mais, gente? Às vezes, quando a gente vê alguma coisa nesse sentido, a gente se apressa a entender que a gente precisa estabelecer uma relação de pagar o mal com o bem. Né? A gente usa bastante essa frase, inclusive. Tá? A gente acha que, no geral,
as relações humanas também precisam seguir as relações da matéria, que é uma coisa compensatória. Tá? Essa é a nossa filosofia de maneira geral. Tá? Naquilo que a gente se sente lesado, a gente faz a pessoa pagar nos mesmos termos. E isso, apesar de trazer algum benefício à sociedade, tá? Impõe limitações profundas. Quando ele propõe isso quando ele propõe esse caminho, tá, pro outro, pro próximo, tá, existe um entendimento profundo de que a vida dele não ia mudar enquanto ele não passasse a enxergar o seu inimigo como um seu semelhante. Se a gente está, no caso aqui, tentando construir um país onde a maior necessidade do momento sejam as pessoas conviverem pacificamente, se a gente não oferecer às outras pessoas a oportunidade de se encontrar como semelhantes, tá, isso nunca vai acontecer. E muito pelo contrário, são nesses momentos, como a gente disse, que a gente tende a ser mais condenatório possível. Então, se a gente fizer um exercício, tá, e deixar simplesmente de pensar que isso são para grandes figuras da humanidade, tá, vale a pena a gente refletir sobre a nossa capacidade de nos aproximar das pessoas que nos são bastante difíceis. Talvez, de uma maneira bastante radical, seja isso que Jesus diz quando ele fala sobre oferecer a outra face. Tá? Essa é a frase que os cristãos se arrepiam até o último pelo da alma. Tá? E a gente arruma as maiores desculpas possíveis, falando que não, isso é uma figura metafórica, que não é assim, que deve ser. Mas no fundo, essa oportunidade da gente dar à pessoa uma outra chance, desde que isso nos aproxime, é alguma coisa que a gente não faz e a gente não faz a menor ideia de como fazer. Então, percebe? Ainda que os nossos maiores desafios sejam o amor à humanidade, a gente precisa de uma etapa anterior, que é nos aproximar das pessoas. Tá? A gente não ama ninguém até se aproximar de uma maneira muito íntima. Então, no fundo, eu acho que existe uma perspectiva da gente mudar um pouco o conceito do evangelho para alguma coisa que caminhe nesse sentido. As igrejas, de maneira geral, incluindo os centros espíritas, têm sido pouco felizes na maneira de fazer com que as pessoas convivam mais intimamente. Tá? Isso é uma questão muito séria. Então, eu me lembro, por exemplo, de relatos históricos contando que em 1950, tá, o plano espiritual propõe às casas espíritas para que eles organizassem sessões de estudo do Evangelho. E os espíritas não entendem muito, né? Falam, pô, mas a gente já estuda o Evangelho, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, de vez em quando vai lá um expositor e fala alguns minutos sobre um trecho da Bíblia, tá? E as pessoas não entenderam isso. As pessoas que entenderam o que os espíritos disseram, tá, perceberam que vivenciar o Evangelho era alguma coisa que de fato poderia aproximar, tá, os indivíduos. E eles perceberam isso com a lembrança de que as primeiras igrejas do cristianismo, elas não nasceram em templos dedicados a Jesus. Elas nasceram na casa das pessoas, tá, onde as pessoas reuniam pessoas sob sua afinidade, tá, e ali discutiam e tentavam ver quais eram as dificuldades de vivenciar aqueles ensinamentos. Tá. Isso deu origem ao que hoje a gente conhece dentro dos centros espíritas como as escolas de aprendizes do Evangelho. Tá? Porque as escolas, elas tentavam sair de um padrão que é repetir um pouco, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? Uma pessoa fica lá falando por
uma determinada quantidade de minutos, tá? E todo mundo ter a sensação que está sentado lá para aprender alguma coisa que a pessoa sabe muito bem. Tá? Eu mesmo posso ter enganado vocês hoje. Tá? Vocês estão me olhando aqui e falando, pô, mas esse cara deve perdoar muito bem. Tá? Deve ser um exemplo de perdão. Tá? E não é isso. Tá? Em algum momento, o evangelho precisa ser alguma coisa diferente, no sentido de nós percebermos em conjunto que essas dificuldades todas, tá, em caminhar na direção do amor ao próximo, tá, nos une. Então a dificuldade que eu tenho em perdoar as outras pessoas, tá, alguém mais sentado aqui também tem. E isso precisa motivar a gente a falar sobre isso. As dificuldades que a gente tem sobre a humildade, tá, são as dificuldades que a gente precisa conversar sobre. No momento em que a gente se percebe padecendo sobre as mesmas dificuldades, alguma coisa brota no nosso coração e a gente se percebe como um pouco mais igual. Quando a gente para pensar o quão é difícil esse exercício de amor ao próximo, o quanto é difícil a gente caminhar nos rumos da espiritualização, tá? E quais são essas dificuldades, a gente percebe que a gente está debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, isso abre uma porta. Isso abre uma porta para que a gente se identifique mais intimamente e para que a gente passe a exercer a fraternidade numa pequena escala. A gente não pode ser pretensioso. A gente não vai conseguir exercer a fraternidade com o fulano que bate no nosso carro, tá? Com o cara que pisa no pé da gente na rua. Tá? É difícil pra gente. Mas existe uma pequena escala, tá, do nosso universo de convivência na qual a gente pode caminhar no sentido de nos tornarmos mais íntimos. Mas, de novo, isso depende, em um momento ou de outro, de uma iniciativa nossa. Então, enquanto a gente não desconstruir as barreiras que a gente colocou, tá, tanto para perdoar ou em relação aos nossos preconceitos, vai existir um muro muito grande para as nossas relações humanas. Tá? O preconceito é o maior exemplo disso. São coisas que, por um motivo ou por outro, a gente assumiu como certo, tá? Sem nunca pensar que talvez não seja certo para outras pessoas e isso não seja um grande problema. Então, tem uma muralha, sempre, tá? Por causa das nossas construções mentais, em relação ao próximo. Tá? O exercício do evangelho hoje, ele não é a plenitude. Ele é a desconstrução dessa muralha. É como a gente permite que as pessoas cheguem até nós, tá? E a gente se perceba como elas. Se a gente caminhar nesse sentido, a gente caminha na capacidade de perdoar. Se a gente fizer um exercício de voltar na nossa memória e pensar daquelas pessoas que nos prejudicaram há muito tempo, tá? Esse muito tempo pode ser 1 ano ou mais, tá? É bem provável que essas pessoas sejam pessoas muito diferentes do que elas eram quando elas fizeram isso. Mas a gente só consegue entender que as pessoas mudam quando isso é muito nítido na gente. Quando a gente percebe que, por um motivo ou outro, a vida conduziu a gente a mudar em relação aos nossos conceitos, aos nossos valores, fica fácil entender que isso também acontece com as outras pessoas. Então, no geral, se a gente reconhece que as pessoas são capazes de mudar, tá, isso é um termômetro muito positivo de que a gente também tem isso acontecendo dentro de nós. Se a gente realmente está convencido de que as pessoas não mudam, ou que elas vão precisar de muitas reencarnações para fazer isso, tá, é sinal que a gente também vai.
tá? Então, essa pode ser talvez a nossa medida. Tá? Então, eu desejo sucesso para vocês e que cada vez mais momentos como esse ajudem a gente a entender melhor os desafios que nos surgem nos caminhos de espiritualização. Tá bom? Sucesso para vocês.